Último desafio da garota misteriosa em Brookhaven. Fala, fofuxo, quer mais desafio? Manda que eu sou brabo. Vamos lá. Vamos ver! Agora a missão é no médio. Complete e me encontre. Muahahaha. Mas o último, onde é que tá? Nossa, parece que eu vi algo. Ótimo, parabéns. Você tá ficando craque. E o meu presente? Cadê? Calma aí, rei. Tchau! Chega! Uma banana! Agora fica a pergunta. Quem é a garota misteriosa?